Graça e paz do Senhor Jesus, amados irmãos, eu sou o evangelista Antônio Ferreira Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Hoje, 1º de março, isso mesmo, 60º dia que nós estamos aqui, 60 dias, desde 1º de janeiro deste ano até hoje, 1º de março, lendo a Bíblia com você que está aí na sua casa, no seu escritório, fazendo o seu devocional no seu carro, no seu automóvel, no seu caminhão. Você aqui do Brasil, Deus te abençoe. Você fora do Brasil, aí do Canadá, da África, enfim, da Inglaterra, dos países, dos amigos e irmãos que estão participando conosco, Deus te abençoe. Nós estamos seguindo a leitura da Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. Está aqui o marcador de leitura da Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. Nós do projeto Leia a Bíblia estamos há 20 anos incentivando irmãos, pessoas, simpatizantes para lerem a Bíblia Sagrada. E nós vamos fazer a leitura de hoje, 1º de março, anote aí. Nós estamos, lembrando você, nós estamos intercalando a leitura de Antigo e Novo Testamento e Antigo Testamento. Então nós vamos começar por Novo Testamento, Mateus capítulo 8, do versículo 14, que nós paramos, até o 34. E hoje nós vamos iniciar no Velho Testamento, no Antigo Testamento, o livro de Levítico, capítulo 1 e capítulo 2, e vamos finalizar com Provérbios 19. Eu peço para você dar aí o seu like, seu dislike, se inscreva no nosso canal, é muito importante. Toque o sininho, deixe a sua mensagem, pedido de oração, sua orientação, e interaja conosco para que assim nossa plataforma digital, aí, Facebook, Instagram, canal do YouTube, WhatsApp, você pode estar participando também, possa ter aí mais direcionamentos, alcançar o maior número de pessoas possíveis. Vamos orar e vamos ler a Bíblia agora. Eu já estou aqui com a nossa Bíblia King James, presenteada pelo nosso irmão, membro do nosso grupo, Nivaldo, ali de Curitiba. Deus o abençoe. Deus abençoe Euclides, também de Balneário Camboriú, ali de Itajaí, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos apresentar os teus filhos do projeto Leia a Bíblia em um Ano, os irmãos que estão pela primeira vez nos acompanhando na leitura da tua palavra, nesse dia, 1º de março, no nosso devocional bíblico da leitura da tua palavra. Que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos direcionando, nos dando entendimento para a glória e para o louvor do nome de Jesus. Amém. Tenha sempre em mãos uma caneta para você ir aí anotando, circulando, né, o versículo da Bíblia que o Espírito Santo fazer ferver no seu coração e falar com você. Então, Mateus capítulo 8, versículo 14 ao 34, nós vamos ler agora. Acompanhe a leitura, faça a leitura conosco no Novo Testamento. E quando Jesus estava entrando na casa de Pedro, ele viu a mãe de sua esposa deitada, doente de febre. Ele tocou a mão e a febre a deixou, e levantou-se e os serviu. Chegando-se à tarde, trouxeram-lhe muitos que estavam possuídos por demônios, e ele expulsou os espíritos com a sua palavra. Curou todos os que estavam enfermos. Esse é o nosso Jesus, para que pudesse se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ora, vendo Jesus a grande multidão ao seu redor, deu-lhe ordens para que passassem para o outro lado. Chegando um certo escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei por onde tu quer que tu fores. E Jesus lhe disse: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde que deitar a sua cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite ir primeiro sepultar meu pai? E Jesus lhe disse: Segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos.
E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que surgiu uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas. Ele, porém, dormia. Vindo até ele, os seus discípulos acordaram-no, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele lhes disse: Por que temeis, ó gente de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o mar e os ventos, e fez-se grande bonança. Aleluia! Mas os homens se maravilharam, dizendo: Que espécie de homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E chegado ao outro lado, à região dos Gergesenos, vieram-lhe ao encontro 2 homens possuídos por demônios que saíram dos sepulcros, tão ferozes que eram que nenhum homem podia passar por aquele caminho. E eis que eles clamavam, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E havia uma boa distância deles e uma manada de muitos porcos se alimentando. Assim os demônios imploraram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite que nós entremos naquelas manadas de porcos. E ele disse: Ide. E saindo eles, entraram na manada de porcos, eis que toda aquela manada de porcos desceu violentamente pela encosta do mar e pereceu nas águas. Os que guardavam os porcos foram pelo caminho para a cidade, encontraram tudo e contaram tudo o que acontecera aos possuídos pelo demônio. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, vendo, rogaram-lhe que se retirassem da região. E nós vamos ali ao livro de Levítico, é o 3º livro da Bíblia, livro de Levítico, 3º livro da Bíblia. Você vai abrir Gênesis, Êxodo, que nós já lemos esses 2 livros, e vamos iniciar a leitura de Levítico hoje, 1º de março, ok? Então vamos aí ler a palavra de Deus. E o Senhor chamou Moisés e falou com ele do tabernáculo da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Se algum de vós oferecer uma oferta ao Senhor, ofereceis as vossas ofertas de gado, de manada e de rebanho. E se sua oferta for um sacrifício queimado do rebanho, que ele ofereça um macho sem defeito. E ele oferecerá a sua própria vontade à porta do tabernáculo da congregação, perante o Senhor. Ele colocará a sua mão sobre a cabeça da oferta queimada, para que ela seja aceita por ele, para fazer expiação por ele. E ele matará um novilho perante o Senhor, e os sacerdotes, filhos de Arão, trarão o sangue e aspergirão o sangue ao redor sobre o altar que está à porta do tabernáculo da congregação. E ele esfolará a oferta queimada e partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, colocarão fogo sobre o altar, colocarão a lenha em ordem sobre o fogo, e os sacerdotes, os filhos de Arão, colocarão as partes, a cabeça e a gordura em ordem sobre a lenha que está no fogo e sobre o altar. Mas a sua entranha e as suas pernas serão lavadas na água. O sacerdote queimará tudo no altar, para ser um sacrifício queimado, uma oferta feita por fogo, de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de rebanhos, a saber, de ovelhas e de cabras, para o sacrifício queimado, ele trará um macho sem defeito. Ele o matará ao lado do altar, em direção ao norte, perante o Senhor e os sacerdotes. Os filhos de Arão aspergirão seu sangue ao redor e sobre o altar. E ele cortará os seus pedaços com a sua cabeça e a sua gordura, e o sacerdote colocará em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. E serão lavadas as entranhas com as pernas com água, e o sacerdote trará tudo e queimará sobre o altar. Isto é um sacrifício queimado, uma oferta feita por fogo, de cheiro suave ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for sacrifício queimado de aves,
Então ele trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. E o sacerdote a trará sobre o altar, ele torcerá a cabeça e queimará sobre o altar, e o seu sangue será aspergido ao lado do altar. E ele arrancará o seu papo com suas penas e lançará sobre o altar, sobre a parte leste, perto do lugar das cinzas. E ele deve fendê-lo com suas asas, mas não dividirá. O sacerdote queimará sobre o altar, sobre a lenha que está sobre o fogo. Isto é um sacrifício queimado, uma oferta feita sobre o fogo, de cheiro suave ao Senhor. Capítulo 2 de Levítico. Quando alguém oferecer uma oferta de alimentos ao Senhor, sua oferta será farinha fina, e ele derramará óleo sobre ela e colocará sobre o seu incenso. E ele trará aos filhos de Arão, o sacerdote, um dos quais tomará dela um punhado de farinha e do seu óleo e todo o seu incenso, e o sacerdote queimará este memorial sobre o altar para ser uma oferta feita por fogo de cheiro suave ao Senhor. E o resto da oferta de alimentos será de Arão e seus filhos, é a coisa mais santa das ofertas do Senhor feitas por fogo. E se tu trouxeste uma oblação de uma oferta de alimentos cozida no forno, será de bolos ázimos de farinha fina, misturados com óleo ou com corões sem fermentos, untada com óleo. E se sua oblação for oferta de alimentos cozidos na panela, será de farinha fina, sem fermento, misturada com óleo. Tu a partirás em pedaços, sobre ela derramarás o óleo, isso é uma oferta de alimentos. E se a sua oblação for uma oferta de alimentos cozidas na frigideira, deverá ser feitas de farinha fina com óleo. E tu trarás ao Senhor a oferta de alimentos que se faz destas coisas quando for apresentada ao sacerdote, ele a trará ao altar. E o sacerdote tomará daquela oferta de alimentos o seu memorial e a queimará sobre o altar, e isto é uma oferta feita por fogo de cheiro suave ao Senhor. E o que for deixado da sua oferta de alimentos será de Arão e seus filhos, a coisa mais santa das ofertas do Senhor, feitas pelo fogo. Nenhuma oferta de alimento que trouxeres ao Senhor se fará com fermento, pois não queimareis fermento, e nem qualquer mel em qualquer oferta ao Senhor feita por fogo. Quanto à oblação das primícias, vós as ofereceis ao Senhor, mas elas não serão queimadas sobre o altar por cheiro suave. Toda a oblação da sua oferta de alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar sal do pacto do teu Deus na tua oferta de alimentos. Em toda a tua oferta oferecerás sal. E se tu ofereceres a oferta de alimentos das tuas primícias ao Senhor, oferecerás a oferta de alimento das tuas primícias de espigas verdes de milho, tostadas ao fogo, grão trilhado de espigas cheias. E tu derramarás sobre o óleo sobre ela e colocarás sobre ela o incenso. Isto é uma oferta de alimentos. E o sacerdote queimará o memorial disso, parte do seu grão trilhado e parte com óleo, com todo o seu incenso. Isto é uma oferta feita por fogo ao Senhor. E vamos finalizar a leitura de hoje, livro de Provérbios, capítulo 19. Isso mesmo, Provérbios, capítulo 19. Pegue a sua Bíblia, é no meio da Bíblia, logo após o Salmo. Vamos ler aqui. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do aquele que é perverso em seus lábios e é um tolo. Assim como não é bom ficar com a sua alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. A tolice do homem perverte o seu caminho e o seu coração irrita contra o Senhor. A riqueza faz muitos amigos, mas o pobre é separado do seu vizinho. A falsa testemunha não ficará impune, e aquele que fala mentiras não escapará. Muitos suplicarão o favor do príncipe, e todo homem é amigo daquele que lhe dá presentes. O homem é amigo daquele que lhe dá presentes.
Todos os irmãos do pobre o odeiam. Quantos mais dos seus amigos se afastarão dele? Ele os busca com palavras e ainda assim eles lhe faltam. Aquele que adquire sabedoria ama sua própria alma. Aquele que mantém o entendimento encontrará o bem. A falsa testemunha não ficará impune e aquele que fala mentiras perecerá. O deleite não é decoroso para um tolo, muito menos um servo dominar sobre os príncipes. A discrição de um homem retém a sua ira e a sua glória passa por cima da sua transgressão. A ira do rei é como um rugido de leão, mas o favor é como orvalho sobre a grama. O filho do tolo é calamidade para o seu pai, e as contendas de uma esposa são o gotejar contínuo. Casa e riqueza são herança dos pais, e a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça lança em profundo sono, e a alma indolente sofrerá a fome. Aquele que guarda o mandamento guarda a sua própria alma, mas aquele que despreza os seus caminhos morrerá. Aquele que tem pena dos pobres empresta ao Senhor. Aquilo que ele tiver dado lhe será pago novamente. Castiga o teu filho enquanto há esperança. Não deixes que a tua alma ceda por causa do choro. Um homem de grande ira sofrerá a punição, porque tu livrarás, ainda terás de tomar a fazê-lo. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que o fim possa ser sábio. Há muitos propósitos no coração do homem, porém um conselho do Senhor permanecerá. O desejo de um homem é a sua bondade. É melhor um homem pobre do que um mentiroso. O temor do Senhor tende à vista. Aquele que o tem habitará satisfeito e não será visitado pelo mal. O homem preguiçoso esconde a sua mão no seu peito. Ele tem disposição, nem lavará sua boca. Bate em um escarnecedor e o simples tomará cuidado. Reprova alguém que tem entendimento e ele entenderá o conhecimento. Aquele que aflige o seu pai e expulsa sua mãe é um filho que causa vergonha e traz desonra. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento. Uma testemunha ímpia escarnece do juízo, e a boca do perverso devora a iniquidade. Preparado estão o juízo para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. Finalizamos hoje, 1º de março, 60 dias lendo a Bíblia com você. Eu peço que você participe do nosso grupo do WhatsApp, sinalzinho de mais, código 55 do Brasil, DDD 99 e o número 981 43 44 49. E quando você finalizar a leitura bíblica em um ano, você vai receber o certificado de conclusão de leitura da Palavra de Deus. O ano passado, aqui 2020, cerca de 70 irmãos receberam totalmente grátis, via WhatsApp, digital. Você vai imprimir em folha de papel A4, foto colorida aí na sua cidade, qualquer papelaria, algo do gênero, sua impressora, que seja colorida, papel, foto, você vai imprimir, colocar numa moldura bem bonita e testemunhar daquilo que, como foi, suas experiências durante um ano lendo a Bíblia com a gente. Faça parte aí do nosso Facebook, se inscreva, participe, Antônio Ferreira Filho, Instagram e YouTube, Pastor Antônio Filho, deixe sua mensagem, seu like, ative o sininho, se inscreva e compartilhe as nossas mídias sociais do projeto Leia a Bíblia em um ano. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, eu quero orar pelos teus filhos, que hoje nós lemos a tua palavra. O Senhor despertou no meio daquela tempestade, onde os ventos eram fortes, o mar era revolto, e através da tua palavra se fez bonança. Que o Senhor ministre na vida do teu filho e da tua filha. Eu não sei qual é a tempestade, mas Jesus está no barco, e Jesus, basta uma palavra sua e tudo se faz bonança. Senhor,
dá a tua ordem aos anjos a respeito do teu filho e da tua filha, que elas sejam alvos, que ele seja alvo da tua bênção. Repreende a enfermidade, repreende a dor, repreende, Senhor, o mal, repreende a crise financeira, abençoa os nossos presidentes, nossos governadores, nossos prefeitos, a política do Brasil, varre a corrupção, Pai, que mata vidas, que rouba vidas, meu Pai. No nome de Jesus nós queremos e profetizamos um país livre da corrupção, que começa no meio do povo, Pai. No nome de Jesus, Pai, que possamos ser uma nação, Pai, que, Senhor, que segue ao Senhor, uma nação abençoada para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem amém e amém. Até amanhã estaremos aqui lendo a Bíblia com você.